Conseguiu, Okay. né, Marcos? Yeah. Oi, pessoal, boa noite. I have your permission now. Então Ué, não, já vamos. está gravando. Já está Agora, gravando, né? agora. Vamos Agora lá. tá. Pessoal, Graças a boa Deus. noite. Vamos para o nosso segundo dia aqui, nossa segunda rodada de treinamentos de objeções. E a objeção de hoje é: nada vai me acontecer. Então, a gente vai pedir aqui a participação do nosso amigo Igor para compartilhar com a gente o que ele falaria para esse cliente que é Deus. Boa noite, gente. Tudo bem? Então, cara, eu já peguei algumas situações nesse sentido. Eu peguei um que saiu com iPhone 12 Pro e tinha seguro, mas para ele falou que para ele não fazia sentido, sabe? Eu acho que tem que ter um pouco de tato ali para você também não ser assim muito, posso dizer, meio grosseiro, né? Um cliente, porque ele falar para você que ele é Deus é bem complicado, né? Então, pegar nas dores dele. Pegar, cara, tudo bem, não vai acontecer nada com você, mas e seus filhos? E sua esposa? Né? Você não me falou que você é o provedor da família, enfim. Você está protegendo só eles, não é você, cara. Sabe? Eu ia tentar pegar um pouco mais da dor dele e tentar sair pela tangente ali. E qual exemplo você usaria? Tem vários exemplos aí na mídia do nada vai me acontecer. Que vem assim à sua cabeça, que você poderia usar. Então, de cabeça assim, eu lembro de filhos, de esposa. Eu lembro de um, legal. Mas aí você tem que falar sem rir. Isso é um problema para mim, porque eu sempre fico rindo, e isso me atrapalha. E Eu existem também. momentos que você tem que sorrir, existem momentos que você tem que baixar o tom de voz e não sorrir. Você poderia falar assim: concordo com... Porque outra coisa, tá, pessoal? Você sempre tem que concordar com o cliente. Sempre. Não importa o que ele fale. Você vai falar que concorda e aí você vai colocar a vírgula e vai colocar o mais. Então, você pode falar: Igor, eu entendo e concordo com você, mas aí você vai para a tua frase matadora. Eu lembrei aqui daquele caso, daquele avião que, ao aterrissar lá em São Paulo, ele explodiu. Vocês lembram desse caso? Já tem um tempinho, já. Quem lembra aí? Todo mundo lembra, né? E aí você pode usar esse exemplo. Morreram, acho que 197 pessoas. 199 é o datão, né? 199. Exatamente. E aí você pode usar esse exemplo, mas você acredita que muitas pessoas que pegaram aquele voo, aí tem que saber o número do voo de cabeça, tá? Eu não lembro mais, mas enfim. Mas você imagina que um pai de família, e outra coisa também, gente, é assim, é usar exemplo que crie rapport com o cliente. Então, se ele é solteiro sem filhos, você tem que usar o exemplo de uma pessoa solteira sem filhos. E se ele é casado com filhos, assim também, né? Então, assim, você tem que pegar. Eu tenho certeza que uma pessoa... Então, assim, você tem que ter histórias de conexão, tá? Você tem que ter histórias. Sendo ela verdade ou não, você tem que ter história. Você tem que ter um fato que ocorreu na mídia para a pessoa se conectar e você tem que pegar uma história. Então, você pode dar o exemplo. Eu acredito que o fulano ou alguém que tenha comprado aquela passagem lá daquele avião que explodiu falou a mesma coisa, mas só que ele não teve tempo de assinar a proposta de seguros. E a mãe dele, que dependia dele para pagar o plano, por isso vocês têm que fazer a reunião antes e entender qual é a dor do cliente. O tempo todo você tem que conectar o cliente àquela dor. E a mãe dele hoje mora de favor. Então, assim, vocês têm que criar histórias de conexão com fatos que aconteceram realmente aí na mídia. A mídia é um laboratório gigantesco para a gente usar e realmente fazer a reunião com o cliente. Então, assim, vocês têm que criar essa história, essa conexão, para que ele repense o que ele está falando. Porque, na realidade, ali, ele só quer adiar a decisão.
Ele só quer isso, ele só quer adiar a decisão e quer tirar você da frente dele. É isso que ele quer. É igual quando a gente entra assim numa loja, as meninas provavelmente devem ter essa noção. A gente entra numa loja, a gente só quer ver uma roupa e vem já uma vendedora e fica em cima de você. E aí você sai da loja, porque você não quer ninguém em cima de você, você só queria ver ali aquele produto em paz. Se você vai comprar ou não, não importa. Mas vem uma pessoa e fica em cima, e aí você sai da loja. Então, assim, esse sair da loja não é porque você não queria comprar o negócio, é que você quis se livrar daquela vendedora. A mesma coisa o cliente faz com você. Então, você tem que criar essa história de conexão, sabe? Wander, você já pegou algum caso parecido de não vai acontecer nada comigo? O que você já compartilhou aí e conseguiu fechar com esse cliente? Eu acredito assim que semelhante, né? Acho que o importante, acho que é no início, na entrevista inicial, você fazer as perguntas, se o cara se é solteiro, se é casado. Eu pergunto se ele tem carro, se ele paga o seguro do carro ou não, porque depois você começa a fazer uma comparação, às vezes, o que é mais importante, né? A sua vida ou o seguro do carro? Se você vier a faltar, você consegue manter o carro, manter a sua família? E muito naquilo, o que eu falo? O que é o conceito de seguro, né? Para quem está fazendo? Para uma coisa improvável no futuro que possa acontecer. Eu cheguei a perguntar a um cliente, tá, se você souber que você vai sofrer um acidente daqui 30 dias, você contrataria um seguro? Boa, muito bom. Você Muito contrata... bom. Porque se você sabe que vai ter um risco, você contrataria. Mas como é uma coisa incerta, né? Então, às vezes, você fica aquela dúvida. Então, a gente está contratando. Eu uso muito o exemplo do carro, porque o brasileiro é apaixonado por carro. Eu faço um comparativo. O que vale mais hoje, a sua vida ou o carro? Se você não tiver condições de exercer o seu trabalho, né, de trabalhar, vamos falar, se ficar ter uma invalidez, um exemplo, eu só tenho uma certeza, vai aumentar suas despesas e diminuir sua renda. Né? Então, para as pessoas começar a pensar. E, às vezes, eu dou muito exemplo nas minhas negociações, às vezes eu me coloco no lugar. Né? Falo assim, ó, por exemplo, eu estou aqui sentado nessa cadeira, não, com jeitinho, né? Lógico, né? Para não ser um pouquinho agressivo com o cliente. Mas eu tenho uma certeza, se acontecer alguma coisa comigo, meus filhos eu tenho que tirar da escola particular, às vezes a esposa que está aqui tem que sair da casa, ir para uma casa menor. Então, me coloco para ele poder se enxergar. Eu cito eu como exemplo, né? Assim, para poder poupar, né? E, às vezes, assim, para ele poder tomar a decisão, se caso realmente acontecer alguma coisa, quais são as consequências que vai ter? Às vezes, para a família, para a esposa, para o filho. E falar que, assim, que ninguém como é que fala? A gente não sabe, igual você comentou, e citar exemplos de pessoas próximas. Você conheceu algum amigo que você perdeu na Covid? Que teve? Que a gente sabe que teve uma quantidade muito grande de pessoas, né? Que veio a faltar. Então, ele sempre tem um conhecido. Tá? E aí, essa pessoa, como é que ficou a situação dela? E começar a enxergar. E muitas vezes, a maioria das famílias brasileiras que vieram a faltar não tinha lá um seguro de vida. Né? E ficaram em situações financeiras complicadas, né? Ficaram desamparados. Então, primeiramente, eu uso isso, assim, entender realmente o que ele precisa, quais são as dores, as necessidades, entender o perfil, escolher o melhor produto para aquele cliente, de acordo com o perfil dele, se ele é casado, se é solteiro, e ir fazendo as perguntas junto. E eu gosto muito de compartilhar minhas entrevistas, compartilhar a tela do computador e tá fazendo junto, tá? Eu não sei se eu vou avançar aqui agora. Eu estou fazendo aqui a conexão, chega um momento, eu entendi, pego todas as informações que eu peguei daquele cliente, se é solteiro, se é casado, se é profissional liberal, se ele viaja de carro ou não, se é de moto. Se é de moto, então eu vou colocar um morte por acidente, um IPA com majorado. Se tem histórico de doenças graves na família, vamos colocar um DG, porque ele já me deu essa informação, né? Então, depois, na hora que eu elaboro essa proposta, eu te conecto, eu pego a proposta e eu pego e tampo os valores na tela para ele não enxergar e começo a falar de cada produto para ele, né? Diante do que eu estou te falando, qual que é o valor, o que você imagina que seria a contribuição por esses benefícios que eu estou te oferecendo? Aí o cara fala assim, R$800, R$700. Aí, cara, você quase acertou, você viu, ficou R$350, quase você acertou, mas o valor percebido dele foi de 750. Só que o valor real da contratação, se fosse ele pagar, ficaria em torno de R$350. Então, já quebrou aquela questão de preço, né? E depois, no finalzinho, fazendo os ajustes para a gente conseguir já fechar. Eu, normalmente, tá?
Ô, Sabrina, eu gosto de fechar na minha primeira negociação. Que legal. Assim, Que eu legal. não tenho, assim, tentar entender fazendo junto, só que aí, às vezes, lógico que tem essa questão da persuasão, né? No começo, você vai usando as técnicas de venda, só que o cliente ele tem que estar ciente daquilo que ele está comprando, tem que ficar dentro de um valor confortável para ele, por quê? Porque no futuro pode gerar um cancelamento para você. Uhum. E às vezes Com o cara certeza. compra para poder ficar livre de ti. Então, assim, tem que passar realmente aquilo que faça sentido para ele, né? Assim, para ele se manter, ser perene naquilo, né, que ele está contratando. Claro. E eu acho que essa conexão com o cliente, ela tem que ser realmente verdadeira. Sim. Não adianta você ficar falando que você pode ter esse tipo de acidente. Não, é você conectar o cliente. Tem uma técnica que é muito legal também, que é assim, quando você vai conversar com o cliente, você tem que usar um exemplo genérico, como esse do avião, né? Que pode acontecer com todos. Aí você usa um exemplo seu e depois você usa um exemplo incluindo o cliente, que ele vai se sentir naquela situação. E ele vai se ver naquela situação e ele vai ter a dor daquela situação. Exemplo. Isso, eu te perguntar agora, como seria um exemplo me colocar esse cliente? Porque a gente tem os exemplos do avião, um exemplo. pessoas próximas, família. Como você encaixa ele para ele se sentir a dor Então, naquele momento? Ele falou que nada vai acontecer com ele, né? Então, você primeiro mostrou a ele que pode acontecer sim com o avião, usando o exemplo do avião, tá? E aí você fala, inclusive, a minha amiga, e aí se vocês tiverem um exemplo real, porque vocês vão colocar mais emoção, mas se não tiverem, vocês precisam criar uma frase, um exemplo, e que aquilo ali se tornar verdadeiro, porque você tem que falar com emoção. Esse meu exemplo é real. Eu falei, inclusive, a minha amiga, que tem a nossa idade, e estão sempre trazendo cliente para o nosso mundo. Ele tem que achar que ele está dominando a conversa, mas, na realidade, você está dominando ali, você está fazendo ali uma gestão sobre a conversa. Inclusive, a minha amiga, pessoal, ela que tem a nossa idade, ela estava tão estressada no trabalho, porque hoje em dia a gente se estressa. Então, assim, na conversa, se ele falar alguma coisa de estresse, você tem que estar sempre o tempo todo linkando alguma coisa, tá? É incrível isso. Eu adoro trabalhar com seguro, porque isso te desafia. Então, assim, inclusive, a minha amiga, pessoal, ela da nossa idade, por conta de um estresse, você acredita que ela teve um AVC e ela ficou com a parte direita do corpo dela paralisado por 4 meses, da nossa idade. Então, assim, e é real isso que aconteceu. E aí o cliente olha para você e ele sente a dor da tua amiga, porque você está contando aquilo ali. Eu falo, mas graças a Deus, hoje, ela está bem. Ela conseguiu ter um dinheiro para poder se recuperar. Ela fez fisioterapia, que é caro. E aí você vai dando esse exemplo. Agora, e você, ô Wander, se ao invés de estar sentado nessa cadeira aí, se essa cadeira fosse uma cadeira de rodas, como seria? Interessante. Eu usei esse exemplo, eu fui atender uma empresa, dono de uma rede de supermercado, para poder vender um VG, um global, dos funcionários, né? E o dono proprietário perguntou para o gerente dele o que achava, não sei o que e tal, e ele um pouco que desprezou, né? Eu fiz a pergunta para o funcionário dele, né, do meu lado. Cara, e se ao invés de você estar sentado, essa mesma pergunta, né, essa cadeira bonita, se fosse uma cadeira de roda, qual seria a sua percepção? O cara realmente ele começa a questionar, começa a se pensar. Então, você conectou ele com o Isso. macro, você conectou ele com você e você fez ele se colocar naquele lugar. E aí você desconstruiu na mente dele que nada pode acontecer com ele. Na realidade, a gente não tem como controlar. E ali você já puxa de novo para o fechamento. Porque também, se você perder esse link do fechamento e ficar só também na conversa das desgraças, você não vai fechar. Tem que ter aquele momento ali para você pegar e ir para o fechamento. Entendeu? Alguém mais quer dar alguma contribuição? Não, e você comentando aí essa questão de
fechamento, né? Na sexta-feira eu terminei uma entrevista, né? Tudo bacana. Aí foi aquela questão de colocar no cartão de crédito, aí não tinha saldo, aí para débito em conta, aí acho que era um profissional liberal, né? Advogado, falou, eu tenho uma reunião agora e eu te mando daqui a pouquinho os dados do banco, né? Falei, caramba. Aí perdi o tempo. Se eu tivesse feito no boleto, que seja, avançou, depois... aí hoje eu tentei, né? Me manda aqui os dados, eu não consegui. Mas naquele momento eu estava indo até nas condições de pagamento. Mas como eu seguindo para evitar como é que fala, inadimplência, que eu acredito que no cartão de crédito ela diminui, no débito em conta ela é menor do que no boleto, né? Eu tentei forçar nesses dois, ou no cartão ou no débito em conta, né? Eu perdi o time lá dentro. Porque hoje eu liguei para o cliente, ele não me atendeu para poder pegar essas informações, né? Mas, por outro lado, também, se tivesse mesmo, seja no boleto, poderia ser uma inadimplência, eu não sei. Mas eu tenho muito disso, porque muitas vezes eu tenho colegas, contrato pequeno, às vezes eu não fecho, valor ticket médio baixo. Eu fecho. Porque, às vezes, ele é pequeno hoje, amanhã ele pode dobrar o investimento dele. Porque o momento de vida, às vezes, daquele cliente, às vezes, R$100 para ele está caro naquele momento. Sim. Não adianta eu querer vender 300, porque ele não vai me comprar. Tal que fica confortável. Eu vou ajustando. O que é mais importante para você hoje aqui? É o em vida ou de vida e tal? Ficou bacana, ficou confortável? E a gente vai direcionando para o fechamento. Igual você comentou, só que a gente não pode, às vezes, esperar, né? Eu já perdi várias oportunidades ao longo da minha carreira e a gente vai apanhando, a gente vai aprendendo, a gente vai trocando com outras pessoas. Esse momento de você fechar, porque você já convenceu, o cliente já entendeu e às vezes você fica com medo de dar a cartada final. Não tenha medo, porque se o não vier... E outra coisa, o cliente falou ali 2, 3 vezes não insiste mais, porque assim, alguma coisa no processo, desde da primeira visita, deu errado. Ou não foi a conexão, ou você não pegou as informações corretas do cliente, você não criou rapport. Então, são várias técnicas que você vai utilizando, são mini técnicas, né? Que você vai utilizando para conseguir fechar, sabe? A Andréia levantou a mão. Fala aí, Andréia, manda aí para gente. Não, na verdade, foi a mesma a linha de pensamento que a Sabrina acabou de falar. Eu uso muito aquela... você me disse que tem um carro, né? Você tem step nesse carro? Eu gosto de usar muito esse com aquela subtraída, né? Pois é, então por que você anda com step, né? Se nada vai te acontecer com o teu carro, você não precisa do step. Sim, aí depois eu venho na vírgula e no mas. Eu vou te falar o que aconteceu com o cliente meu. Eles que também não queria... Era um desenho... Isso é história real. Dezembro, só que ele não era meu cliente ainda, mas eu dei uma omitida ali, disse que ele era meu cliente. Em dezembro, ele não quis fazer o fechamento, porque ele não estava com cabeça, era final de ano e tal. Eles me procuram em janeiro. Não, mas você já não quer fazer? Não, mas não vai me acontecer nada, né? Mais ou menos Meu isso. Meu Deus, já estou com medo. 31 de dezembro, ele sofreu... Ele foi andar de bike, todo equipado, 31 de dezembro, ele sofreu um acidente. E aí eu dou uma incrementada na história, né? E esse meu cliente, ele disse que quando ele caiu, que ele estava no chão, ele lembrou de 2 pessoas, da filhinha dele de 7 anos e de mim. Claro que ele não me falou, né? Mas aí a gente sabe que é para uma mentirinha boa aí. Mas sim, depois ele virou meu cliente e tal, mas eu conto isso, que aquela coisa, você sabe o que vai acontecer com você daqui 1 minuto, quando você sair ali na rua, né? Então eu conto a história do step do carro, faço a junção com uma historinha de um cliente meu. As histórias de conexões, elas têm que existir. E, pessoal, quando eu falo assim para vocês terem uma história, não é porque você tem que enganar o cliente, não é isso. É porque, infelizmente, no Brasil, a gente ainda não tem a cultura do seguro. Então, você precisa conectar o seu cliente. E o teu cliente precisa de você, ele só não sabe que precisa. Então, essas histórias, elas vão conseguir te ajudar, tá? Sabrina. Quem queria falar? O Igor? Fica. Eu parto, às vezes, um pouquinho, não sei se eu estou certo ou se eu estou errado, tá? Eu insisto, mas eu também não vou até o final, se eu vejo que ele não quer. Por quê? Porque aí eu já começo a pensar, cara, ele vai fazer, vai dar 2 meses, ele vai cancelar, primeira dor de barriga.
Mas eu também me vejo porque ou falhou alguma coisa ali durante, ou ele não deu valor, enfim. Eu também boto culpado, mas também sai sem culpa, tá? Ele falou não foi Igor, para mim, não, ele falou para a família dele. eu compartilhei, eu não sei se vocês viram no grupo, é porque é muito grande, provavelmente vocês não tiveram tempo de ver. Mas se vocês puderem passar o vídeo e ir para o final, ali tem um vídeo do Joe Jordan, que é incrível. E ele relata que o vendedor de seguros, né, o corretor na época, ele não insistiu com o pai dele. E aí, quando o pai dele morreu, acabou, assim, a estrutura familiar dele mudou, a mãe dele teve que trabalhar, as irmãs não puderam estudar para trabalhar. Então, às vezes, pessoal, assim, esses vídeos, eles dão um gás em você, porque você vê que aquilo ali realmente, se você tivesse insistido só um pouquinho mais, não estou dizendo para ser chato, não, Sim, sim. mas, assim, às vezes, por causa de uma atitude nossa, o cliente deixa de comprar e a família, ela se destrói, Toda porque o paga. seguro salva a família. O seguro salva a família. O exemplo que eu ia dar era justamente esse. Eu tenho um amigo que virou meu cliente, mas ficou faltando me entregar alguns documentos. E eu pedi uma, duas. Na terceira, eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte: você vai me mandar o exame ou não? Ele, pô, cara, eu vou fazer o curso e tal. Eu falei, pô, tá dando valor o curso do quê? Mas beleza, cara, a gente vai continuar se falando normal. Foi jogar bola comigo em novembro, infartou dentro do campo. Aí quem ficou mal Sim, com a situação foi eu. E é sim, verdade, tá? Não é é mentirinha, não. Isso aí é verdade. Eu, verdade. eu também Operou o tenho uma história coração. dessa. Eu também tenho uma história dessa. Eu me indicaram uma pessoa para poder fazer o seguro. Na época eu ainda estava na Prudential. E eu fui lá, visitei, ele gostou. É sempre assim, né? Todo mundo adora quando você fala. E aí eu fui para a segunda reunião, e ele nunca tinha tempo para me receber verdadeiramente. Ele não tinha tempo. Então, eu fui uma, fui duas, fui três, falei, chega, não vou mais. Não é prioridade para ele. Então, acabou, eu vou partir para outra, porque eu tenho que fazer 3 Ws. Na época, para o Prudential, você tinha que fazer 3 seguros por semana, era uma loucura. E eu fiquei com o saco cheio e não quis mais ir. E depois de um tempo, ele me ligou e falou exatamente assim, Sabrina, aí eu, não, que eu atendi, eu não tinha o número, né? Aí eu atendi, alô? Aí ele, é a Sabrina? Aí eu, sim. Ele, Sabrina, que é o fulano. Aí eu, fulano? É o fulano, do local tal. Oi! Ai, meu Deus, vai fechar o seguro, né? Aqui é o fulano do local tal. Meu Deus, quanto tempo, como você está? Aí ele virou para mim e falou, Sabrina, você foi um anjo na minha vida e eu não entendi os sinais. Quando ele me falou aquela, eu falei, tá com câncer. O cara não ia me ligar à toa, né? E aí eu falei, o que aconteceu? Aí ele explicou, ó, 1 mês atrás eu descobri um câncer e a primeira pessoa que eu lembrei foi você, porque você me falou sobre isso. E aí ele contou a história, contou o quanto ele dilapidou o patrimônio dele para se tratar do câncer. Na época ele ainda estava em tratamento, ele não morreu, ele está vivo. O quanto ele teve que dilapidar o patrimônio para se tratar. E eu virei para ele e falei, olha, se você tivesse assinado a proposta comigo, você teria 1 milhão na sua conta para você se tratar desse câncer. E você não ia ter que vender nada. E ele ficou assim, me olhando, ele não sabia o que falar. Porque às vezes você acha que fez um bom trabalho e isso eu assumo a minha culpa. Eu estava me achando, eu achei que eu fiz um bom trabalho e que quem não quis me receber foi ele. Mas, na realidade, tudo que eu expliquei a ele, para mim é normal, porque eu trabalho com isso, mas para o cliente não é. Às vezes você tem que explicar 1, 2, 3 vezes até ele entender. Ele não tinha entendido que esse capital era de 1 milhão para a doença. Porque ele estava falando comigo e fazendo outras coisas também. Então, assim, só assim, um depoimento, né? Eu tenho, assim, ao longo das semanas que nós nos encontrarmos, o que eu puder lembrar, assim, de coisas que aconteceram comigo. E, assim, depois que ele me falou aquilo, eu fiquei muito pensativa. Eu falei, eu tenho que mudar a minha abordagem e eu tenho que insistir um pouco mais. Eu não sou chata, sabe? Eu sou uma profissional, assim, que eu não sou chata, não quer, eu tento, eu mostro ali o porquê eu estou levando aquele capital segurado,
Eu mostro justamente porque ele falou determinada situação que eu estou levando, mas se não quer, não quer. Mas, assim, hoje em dia, eu insisto um pouco mais e eu fico com a minha consciência um pouco mais tranquila. Então, Igor, não se sinta assim. Você pode falar de uma forma muito profissional mesmo, olhando no olho do cliente, sendo verdadeiro mesmo. E a decisão é dele. Se ele não contratar, mas você vai deitar com a sua cabeça no travesseiro e você vai ter paz. Eu acho que é o mais importante aqui para todo mundo, né? Pessoal, vamos aproveitar para a gente fazer o print de uma foto, porque se a gente fizer o print agora, eu pego todo mundo. Aline, Elaine, Fernando, Andréia, todo mundo com o vídeo desligado. Toma linda que Deus nos deu aqui, né? Aqui, ó. Eu tô com dois. É que eu tô no celular e no computador. O computador tá ligado. Ah, tá. Então é você, né? Não é Quando outra eu vou Andréia, para tá? cozinha, quando eu vou para cozinha lá para as minhas panelas, eu levo o celular. Vamos printar fazer, uma então. tela aí. Quem é que Fabiana pode printar aí? Abre o seu microfone, fechou. Fabiana, seu microfone está fechado. Manda. Aí, é porque hoje eu estou no celular, aí eu não consigo printar aqui. Ah, é? Eu só printo no celular. Quem é que pode fazer isso para gente? Eu posso, peraí. Deixa eu só sair aqui esse meu... Então, deixa eu tirar esse orelhão aqui da Mag aqui. Estou mandando no grupo. Ah, é? Nossa, então, eu não consegui entrar mais cedo. Deixa eu O tirar Igor foi rápido, nem deixou de sorrir. Peraí, Corninho avisou. Vai. Foi. Então, assim, pessoal, para finalizar, o tema objeções, ele vem acompanhado de uma série de treinamentos que a gente precisa fazer, como a primeira reunião, o que perguntar para o cliente, e aí, aos poucos, a gente vai desmistificando. Mas como a gente já está no dia a dia vendendo e precisa realmente dessa ferramenta, então é importante que a gente venha discutir aqui algumas soluções para essas respostas que, às vezes, pegam a gente de surpresa. Tá? Mas espero que vocês estejam curtindo. É um iniciozinho assim de um projeto nosso. Ninguém vai vender nada, ninguém vai. Isso aqui é nosso mesmo, é para a gente crescer juntos e compartilhar experiências, que é muito importante e vai enriquecer muito o nosso dia a dia, tá? Gente, deixa eu dizer uma coisa. A Sabrina, ela é uma inspiração para mim. Ela é uma fera. Eu fico... você imagina, nós dois no mesmo ambiente do evento da Max, final de semana, a gente não conseguiu se falar, né? Eu falei, vamos se encontrar e tal. E, para mim, Sabrina, tu é camisa 10, Que nada. sabe? Meio de campo, bom demais. E deixa eu perguntar uma coisa, Aline, eu sei que tu está escondidinha aí, na Toca da Raposa. Tô nada, estou aqui olhando vocês. Mas eu queria te perguntar o seguinte, a Sabrina mandou essa aí, qual foi a pior objeção? Não sei se você lembra, deve lembrar, né? Porque objeção traumatiza, objeção e não causam traumas emocionais quase eternos. Então, a gente tem que ser quase que um psicólogo, né, da própria alma, que é, né, Hilma? Que é para poder saber como é que vai lidar com isso. Qual foi a pior objeção que você enfrentou? Como é que você contornou? O que você teria a dizer para a gente em termos de objeções? Eu já tive cada uma, que você não acredita. Mas olha só, a pior de todas para mim foi uma mulher que tinha 4 filhos, tá? Eu encontrei ela em Jacarepaguá, aqui no Rio. E eu encontrei com ela assim, na rua, foi num café. E eu virei para ela e expliquei, né, tudo que ela precisaria ter, porque os filhos eram do mesmo pai, mas ela era separada, ela recebia pensão, e a pensão não era o suficiente, e ela trabalhava, ela era advogada até, e acho que era advogada, não me lembro direito. E eu falei para ela assim, olha, você tem um risco considerável, porque todos os seus filhos são menores, você tem aí
uma pensão que não cobre 100% e caso você tenha, de fato, invalidez, doença, qualquer coisa que incapacite a sua atividade profissional, né? O entrar de receita, você vai ter menos X. Eu sou muito numeral. Eu não lido muito com doença, com invalidez, nunca fui, tá? E eu acho que a Fabiana foi Prudential, né? Eu também fui Prudential. E eu já desde a Prudential tinha dificuldade com isso. Eu não sou de tocar e ficar falando, querendo matar a pessoa. Porque para mim não serviria, então eu sigo muito nessa linha do numeral. Eu falo de dinheiro. Eu não falo de doença. Eu falo assim, olha, você tem aqui um lastro temporal, você vai ter X de rombo. Como é que você vai pagar os custos dos seus filhos? Porque só a pensão do seu marido, provavelmente você vai ter que abrir mão da guarda dos seus filhos. Você está disposta a isso? Muito bom. Ela falou, olha, mas nada vai acontecer comigo, não. Aí eu falei assim, mas você disse para mim na ligação que você tinha acabado de dar PT no seu carro. Você estava dentro do carro quando isso aconteceu? Estava. Aconteceu alguma coisa com você? Sim. Falei, qual foi o custo disso? Aí ela me falou, eu falei, olha, mas mesmo assim eu não vejo valor nisso. Eu falei, perfeito, nem todo mundo, ó, tá aqui o meu cartão. Aí veio o contorno que vocês queriam saber. Nem todo mundo que eu converse e tem a possibilidade de me conhecer é meu cliente. Mas, de qualquer forma, eu deixo aqui o meu cartão para que no momento mais oportuno que você julgue ser importante proteger você e seus 4 filhos, você pode me procurar. E procurou? Não. Esse é o tipo de pessoa que nunca, nem para mim, tá, gente? Eu vou dividir aqui como a função aqui do nosso bate-papo. Nem todo mundo é cliente para mim. E eu não tenho o mínimo prazer de ficar convencendo ninguém, porque eu não tenho que convencer que você é um ser humano. Você é um ser humano. Se você não está convencido disso, deixa de ser ignorância para ser burrice. E é por isso que dificilmente eu tenho contratos cancelados. Eu não tenho dificuldade com isso, porque todo cliente que você tenta convencer muito, seja por conta dos 3W, seja por questões financeiras, ou seja porque você colocou aquele seu objetivo, né, pessoal, profissional, você está atravessando um ponto importantíssimo. Nem todo mundo é cliente a seguro de vida. Não é a realidade. Hoje mesmo eu falei com um cliente que foi feito por um life planner. Eu falei, olha, desculpa, eu não vou nem criticar a pólice feita, mas ela está totalmente descaracterizada para o seu cenário financeiro. Eu não sei em que momento ele falou com você, mas está descaracterizado. Se você julga que isso é importante, ele, não, mas eu fiz o whole life, né, o resgatável, para preservar. Olha o speech aí, né, do Life Planner. Não, mas é um seguro e que você também faz um planejamento de aposentadoria. Eu quero saber de onde tiraram essa ideia. De onde tiraram essa ideia louca? Também quero. Eu falei, olha, seguro é seguro. Aposentadoria é aposentadoria. Você pode fazer fundo imobiliário, você pode fazer previdência privada, você pode fazer um monte de tipo de produto. Você também pode conjugar no seguro? Pode, mas com certeza você vai ter que guardar muito mais. Porque você está acoplando 2 possibilidades em uma. É isso que você quer? Ele, não. Eu falei, então, desculpa, está desenquadrado. Aline, desculpa, eu falei demais. Não, falou nada, pô. Você falou nada. Pô, sou fã demais, tô doido para pegar uma aula sua aqui. Eu acho que talvez não tenha me expressado direito. Eu não tenho me expressado direito, mas é nessa linha que eu tô falando. Nem todo mundo é teu cliente. Sabe? Ah, não, eu não tô nem refutando o que você falou, não. Não, sim. Eu falei eu tô mesmo. falando do que eu... Sim, mas tô falando do que eu falei. Eu acho que eu não me expressei da forma que deveria. Eu acho que nem todo mundo é teu cliente. Sabe? Então, eu acho que é um pouco desse tato assim. Talvez não tenha me expressado da forma correta, mas é nessa linha que eu tô falando, sabe? Sim. É isso que a gente tem que ter pra gente. Não adianta você forçar. Sabe? Ó, você quer ver? É isso. Igor, eu trabalho também, eu trabalho com planejamento como um todo, né? Eu não faço só o seguro em si, eu faço o planejamento financeiro real. Eu identifico a aposentadoria, eu vejo se ele é um cliente agressivo, moderado, eu faço as contas futuras de quanto ele de fato tem que guardar, eu vejo as garantias financeiras que ele precisa para o momento. Eu não sei se alguém atua dessa forma, tá? Então, o seguro, para mim, é indiferente. E se eu disser uma coisa aqui, só para a gente finalizar, porque eu não sei quanto tempo vocês estão aqui e podem ficar, eu não suporto seguro. Eu acho o dinheiro jogado fora, mas é um dinheiro que, se a gente não tem lastro financeiro para se custear, ele é obrigatório num cenário financeiro. Simples. Eu não tenho que convencer ninguém disso ser importante. Lindo, se você não tem dinheiro guardado, você precisa de alguém te dando esse back. E esse alguém é uma seguradora. Acabou. Acabou. Você tem dinheiro para jogar fora? Não tem? Então você tem que ter seguro.
até quando você vai pagar esse seguro? É até quando você, de fato, vai guardar dinheiro suficiente para se bancar. O que, Aí. notoriamente, a gente já sabe que isso nunca acontece. Não tem. É Esse é o nessa linha que eu ponto. falei. Eu vou falar só um exemplo rapidinho para não me estender também. Eu peguei um cliente aqui no Recreio. Ele tem receita de aluguel. Enfim, a gente bateu um papo lá, sei lá, de 1 hora, ele não viu o valor. Falou, não, porque se eu morrer, meus filhos vão ficar com a renda dos aluguéis que eu tenho. Falei, cara, não é bem assim e tal. Enfim, aí no final de tudo, para me sair daquela situação ali, eu falei assim, cara, hoje quanto é que você ganha? Aí ele me falou lá quanto é que ele ganha. Falei, quanto é que você gasta? Aí ele, pô, eu gasto mais do que eu ganho. Eu falei, então, o teu planejamento está todo errado. No dia que você tiver um planejamento financeiro correto, a gente pode sentar e conversar. Porque não adianta nem eu fazer alguma coisa com você aqui, porque vai chegar amanhã, você vai ficar apertado. E a minha intenção não é essa. A minha intenção é te ajudar, amigo. Aí falei, cara, forte abraço. Tá aqui meu cartão. Aí eu fiz igual você fez. Quando você muda, você tá aqui meu cartão, você pode me procurar. E forte abraço aí, boas festas. Legal. Igor, então você vai ver então o meu bate-papo. Você podia ter feito o cálculo sobre os bens dele, porque para os filhos passarem a receber, eles precisam ser proprietários. Eu fiz, pô. Eu fiz mas eu fiz no grosso. Eu fiz naquela grosso modo. Eu falei, cara, a parte de inventário, você tem quanto hoje de receita de aluguel? De receita não, de patrimônio nacional. Eu tenho uns 3 milhões. Eu fiz a conta grosso modo ali, 20%. E ele falou que era só trocar a conta dele do banco lá para os filhos. Eu falei, amigão, acho que tu tá no mundo da lua, cara. Aí foi quando eu entrei para sair daquilo dali, porque eu já vi que não ia dar em nada. Aí eu fui na tua linha. Aí terminei e dei o meu cartão para ele. Sabe? Porque nem todo mundo é teu cliente. O tempo é caro, o nosso tempo é caro. É isso. A gente podia estar falando com outro cliente que vai ver valor e vai fazer igual aqui, acho que um cliente fez. E lembrou da pessoa e ligou. Ele não tinha o mínimo prazer de fazer isso, de falar, olha, eu estava errado. Ele fez porque ele entendeu que ele foi cabeça dura na hora. É isso. Gente, eu adoro ouvir vocês. Eu adoro. Muito bom, né? É muito bom. Vocês vão dando as coisas assim. Cara, eu fico bebendo da fonte. Sinceramente, olha, Sabrina, o que é isso, hein? Maravilha, muito né? Bom, legal. Ficou faltando uma foto com a Fernanda, com a Elaine e com a Andréia. Andréia, na hora da foto, você não estava, não. Deixa eu ver aqui se tu estava. Não, tu estava. Mas ficou faltando a Fernanda e a Elaine. Elaine, Fernanda, dá para vocês abrirem aí para o Igor printar com vocês? Dá sim, mas olha, eu estou muito bagunçada. Gente, mas você é bagunçada, você diz o universo. Você é bagunçada, você diz o universo. Fica tranquilo. Tudo bem? Deixa eu falar com vocês. Cheguei agora lá do QG da polícia, eu estava fazendo... Grita aí, Igor. Tipo assim, cheguei muito cansada. Só tomei banho e não vou tirar só a camisola. Desculpa. Então tá bom. Diga um X. Então, por favor. Diga um X aí. Tá bom? Fica pra próxima. Então vamos lá. X. Então vamos lá. 13. Oi. Pessoal, boa noite. Obrigada pelo tempo. É o ativo mais precioso hoje, mas treinar nunca é demais. É sempre bom a gente ter uma preparação e ali, quando nós estivermos à frente do cliente, a gente realmente conseguir dar o melhor que a gente possa para aquele cliente, tá? Um beijo. Eu só queria encerrar, junto com a Sabrina, pedindo 2 coisas. A primeira, todo vídeo que vocês tiverem de motivação, assim, foi uma coisa impactante, postem no grupo. Pode postar direto. Não precisa me perguntar se pode, isso e aquilo, não. Mexeu contigo, joga lá no grupo. Fala assim, galera, espero... Pessoal, enfim, posta lá. Algum material que agrega, pode colocar direto. Denise, Vander, e quem mais que ainda não está no grupo? A Hilma. Eu queria pedir a vocês que vocês me dessem. Hilma, qual o seu telefone com DDD? Só para... 48. Aliás, vocês estão ligados a Andréia, não tá? Eu tá? passo, Marcos, pode deixar. Então tá. Não, assim, Andréia, se vocês toparem, claro, fica aqui o convite para vocês participarem do grupo. Vocês
serem colocados Eu no grupo. topo. Vocês topam? Eu Entendeu? topo. Poxa, show de bola. Wander também, Denise, para mim, para Sabrina, para a galera, vai ser, assim, uma honra muito grande ter vocês com a gente. Essa é a primeira coisa, então, seria... Então, André, se carrega disso, a primeira coisa seriam os vídeos e todo o material. E a qualquer um, entendeu, Rilma? Andréia, pode ver isso com a galera. Wander, Denise, também. Eu sempre peço. Celso, uma vez o Marcos... bota lá, né, Marcos? Celso. Qualquer coisa que você julgar relevante, tá, Elaine? Diga. Eu gosto muito de Instagram e de compartilhar algumas coisas, né? E aí teve um belo dia, eu nem conhecia o Marcos ainda, mas ele postou na rede social dele um vídeo da Natália. Foi. Acho que foi da Natália. Natália E aí eu, Arcuri. sem conhecer o Marcos, eu entrei em contato com ele e falei, poxa, você pode passar esse vídeo para mim? Ah, legal, porque, né? assim, às vezes as pessoas se conectam com um vídeo, às vezes é com uma frase, né? Verdade, então, verdade. E quando a gente posta, a gente compartilha alguns vídeos, às vezes o corretor, ele vem de uma sequência de nãos do cliente e a autoestima está lá embaixo. E com a autoestima lá embaixo, o que você atrai mais do mesmo, eu acredito nisso. Então, assim, e aí vem mais clientes te dando não e é só sapecada. E às vezes você pega um vídeo ali, um negócio que dá um clique e você, não é por aí. Então, assim, isso ajuda muito, tá? Isso é técnica. Então, se puderem compartilhar lá, podem compartilhar, mas coisas de corretagem, tá? Nada de bom dia, boa tarde, boa noite. Beijo, gente. Um abraço. Obrigado, gente. Tchau, tchau. A última coisa, ainda tenho mais uma coisa que eu vou pedir. Eu vou botar meu Instagram. Vou botar meu Instagram lá, quem não me segue, me siga que eu vou seguir de volta. E vou pedir que todos vocês, só quem não quiser mesmo, passe no grupo agora e deixem lá o comentário de vocês, reunião top, ou a reunião foi uma porcaria, brincando, tá entendendo? Que vocês façam o comentário de vocês lá, tá legal? Mesmo que o Wander, Denise, a Rilma entre depois, façam isso. Aí comentem lá. Tá bom, gente? Boa noite, obrigado por tudo. Boa noite, gente. Sabrina, mais estamos juntos, misturados. Gratidão por tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado por tudo. Boa noite.